Me dei mal no Enem, e agora? Sabia que muita gente precisa ouvir o que eu vou dizer aqui. De verdade. Tanto quem é vestibulando de medicina, como a família de vestibulandos de medicina. Então, enquanto vocês vão chegando, eu quero te acolher nesta tarde de sábado, não é? Para quem vai ver essa live depois lá no nosso canal do YouTube, não tem tarde, não tem noite, fica lá disponível. Aproveita e já segue a gente lá no canal do YouTube, tá? Sinapse Mentoria. E ativa o sininho, porque tudo que a gente vai postando lá, você já é avisado. E você fica por dentro de tudo, não perde nada. Pois é, o nosso tema de hoje é Me dei mal no Enem, e agora? Bem, esse assunto, ele é um assunto de extrema importância e que reflete o que muitos alunos estão sentindo exatamente agora. Porque quem teve bom resultado no Enem é a maioria. A minoria tem bom resultado. Pode parecer uma coisa muito dolorosa, mas dos 250 mil inscritos em medicina, que vão se inscrever em medicina no próximo SISU, 2% vai passar. 98% vai reprovar. Então, até gente que vai ter se dado relativamente bem, vai cair na linha e no risco da aprovação. E não pode, por hipótese nenhuma, apostar como única estratégia de vida todas as suas cartas no SISU. Não pode. É por isso que eu vou fazer uma aula nesta quarta-feira, dia 27. A minha aula vai ser orientações pós-Enem, porque o jogo do Enem ainda não acabou, tem muita coisa para ver. Tem muita coisa que você acha que não, fez a prova, entregou a folha de respostas ao fiscal, agora é só esperar lá no dia de janeiro que vai ser liberada a nota e tá tudo certo. Não é por aí. Então você que está chegando agora, aproveita e para se inscrever nessa nossa aula, que vai ser dia 27, nessa quarta-feira, às 16 horas. Gratuita, online, ao vivo. Eu vou depois ficar tirando dúvida de vocês, que vocês tiverem de dúvida, tá? Pode ser que eu fique 2 horas tirando dúvida, tô nem aí. Tô para ficar com você nesse processo. E aí, galera, eu quero que você se inscreva. E para garantir sua inscrição, basta você colocar a palavra jogo aqui nos comentários. Você tá a palavra jogo, e sim, porque o jogo da aprovação tá só começando. Vamos lá. Então, eu quero falar hoje, não é sobre me dei mal no Enem e agora, possivelmente, quem viveu esse processo, quem está nesse processo, está vivendo o luto pós-Enem. Sim. E esse sentimento de luto, né? Luto é sempre uma sensação de perda. E essa sensação acontece, tipo, você saiu lá da prova até esperançoso. Já saiu sabendo que tinha tomado bomba, tá? Nas duas situações. Quando você foi lá conferir o gabarito oficial, e você já sabe que pelo número de acertos, você não atingiu a nota necessária para ingressar em medicina, você começa a sentir que toda a sua dedicação, todo o seu foco, todas as suas horas de estudo, tudo que você investiu durante esse ano, ou até durante outros anos, na sua jornada de preparação, não levou ao resultado que você esperava. E aí você tem uma sensação de perda, de que perdeu tempo. Também tem aqueles alunos, tá? Que, infelizmente, estão no limiar do ponto de corte. Hoje, eu diria que são os alunos entre 145 e 148 acertos. A depender da coerência desses acertos, eles poderão estar aprovados ou não. Pode até ser alguém com 150, vem uma redação 880, tirou da jogada. Redação 880, assassina o candidato de medicina. Tem que ser 940 mais. Por segurança, 960 mais. Mas esse aluno que está aí na incerteza de se vai passar ou não, né? Esse sentimento de culpa por terem errado determinadas questões, por não terem prestado atenção a um determinado detalhe do enunciado, que você sabia aquele assunto, você sabia resolver. E aí vem o luto. E o luto, a psicologia define que o luto, tá, tem 5 fases.
Na verdade, tem várias classificações, tanto para psicologia como para psiquiatria. Mas essa de 5 fases é a classificação mais coerente. Eu acho ela muito coerente, tá? Eu sempre digo isso para os meus alunos. As fases são negação ou isolamento. Sim, tem gente agora que se pudesse estava enfiado debaixo da terra igual um tatu. Se pudesse, trancar-se no quarto e mal abrir a porta para receber alimento. Tipo a época do isolamento do Covid. Tem gente que já saiu dessa, agora está no momento de raiva. O terceiro momento é a barganha ou a negociação. O quarto momento, uma sensação de tristeza profunda. Um processo depressivo. E o quinto momento, que você precisa chegar o mais rápido possível, no quinto momento, é a aceitação. Então, sabendo que o luto tem essas 5 etapas, negação ou isolamento, raiva, barganha e negociação, tristeza profunda ou depressão e aceitação, quanto mais rápido você passar por esses momentos, sem queimar etapas e chegar na aceitação, melhor para você. Sim. Se você passar muitos meses no processo de depressão ou no processo de raiva, tá? Ou no processo de isolamento, sinceramente, isso vai comprometer não apenas esse teu resultado de agora. Você vai deixar de administrar uma grande vantagem que você tem. E se você assistir a minha aula do dia 27, você vai aprender sobre essas vantagens que você tem e pode não estar percebendo. Tá? Dentro de todo um processo. Gente, entrou uma mosca aqui no meu estúdio. Eu já fiz de tudo para tirar essa mosca. Tenho que comprar um outro mata-mosca que o meu pifou. Mas de vez em quando a mosquinha vai passando e as coisas do ao vivo são isso mesmo. Então, quanto mais rápido você viver essas etapas sem queimar e sem deixar buracos emocionais que podem te travar depois, tá? Melhor para você. E apesar de ser muito real, nem todos os estudantes passam por esse luto. Às vezes tem alguém que passa por isso de forma tão rápida, durou 3 dias e tá tudo certo. São as diferenças de personalidade. Mas tem gente que vai passar 6 meses aqui. E aí compromete tudo, gente. Compromete teu ano seguinte. Você deixa passar por você chances incríveis que existem, que estão existindo e que você nem sabe. Mas cada um que passa, né, vai reagindo de uma forma diferente e com durações temporais que vão variar de pessoa a pessoa. Tem gente que sente vergonha de si, medo, raiva, frustração, arrependimento e por aí vai. Mas eu preciso falar um pouquinho dessas fases do luto, até para você que está numa situação dessa, se ver qual é o momento que você está, para você dar os próximos passos. Porque eu quero que você chegue na minha aula de quarta-feira pronto para dar os próximos passos. E se você ainda não se inscreveu na aula de quarta, coloca a palavra jogo aqui nos comentários e você já vai garantir inscrição gratuita. É uma aula de orientações pós-ENEM. E essa aula eu só vou dar quarta, não fica gravada no YouTube para ver depois não. É quarta e somente quarta, de 16 às 19 horas. Veja bem, na primeira fase do luto, né, como eu disse, tem a negação ou o processo de isolamento. E se você está passando por isso exatamente nesse momento, pode ser que você esteja, sem querer acreditar no resultado. Tem gente que, inclusive, nem pegou a prova ainda para corrigir se acertou ou errou. Esse também está no processo de negação. Negação de desempenho. Que é uma outra modalidade de luto. Tem a negação, porque conferiu o gabarito, já viu que se ferrou mesmo. E tem a negação de não vou conferir nada, porque saber acerto não é saber nota. Não é saber nota, mas é indicativo. Não queira que 120 seja igual a 150, que a teoria da resposta ao item não faz esse milagre. Fiz uma live sobre isso há 2 dias atrás. Você pode, inclusive, aproveitar e assistir lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, sem querer acreditar, querendo se isolar, fica horas trancado no quarto, sem querer nem falar com ninguém. Tudo bem. Que isso existe, existe. Mas tenta passar por isso o mais rápido possível. Afinal de contas, qual é o futuro que você está deixando de viver? Porque você está aí trancado dentro do quarto. Qual é o futuro paciente que você está deixando de salvar a vida
Porque você agora não está salvando a você mesmo. Porque você está mergulhado numa tristeza, sem querer sair dela. Só vivendo um looping, um vai e volta de tristeza. Acorda. Existe isso, mas você não pode ficar nesse ciclo de negação. A segunda fase é a fase da raiva. Você se sente tão culpado que você tem uma raiva de si mesmo. E essa raiva, você começa a ter raiva dos outros. Às vezes sua mãe e seu pai perguntam desse tantinho aqui, você responde até com grossura. E eles não têm nada a ver com isso. Tá? Mesmo que tenha. O futuro médico e a futura médica que você vai ser, requer que você tenha gestão das emoções. Eu trabalho muito na minha mentoria, ensinando os meus alunos a terem gestão das emoções. Porque eles até vivem luto, mas eles já estão em outras etapas. Já viveram luto, já passaram pelo luto, já estão olhando tudo que tem pela frente. Já estão olhando o lindo arco-íris da janela. As possibilidades de aprovação. Alguns, por exemplo, hoje, na verdade ontem, saiu a confirmação, a homologação das inscrições da Universidade Federal do Norte do Tocantins, para quem já se inscreveu usando nota do Enem. É um dos sisos extras que tem. E já aconteceu. Agora é só daqui a um ano. Eu tenho um aluno que de repente não vai passar no SISU, mas vai passar na Universidade Federal do Norte do Tocantins. Esse ano meu aluno Arthur passou lá. Tá? Porque olhou a janela. Teve acesso às informações que fizeram ele olhar para a janela da nova oportunidade. Bem, então nesse processo de raiva, cuidado, cuidado. Você fica irritado também quando qualquer pessoa se cobra. E pai ou mãe estiver assistindo aqui minha live, se você for pai ou mãe, tenha paciência com teu filho quando ele está nessa fase de raiva. E a terceira fase do luto pós-Enem é a fase da negociação ou da barganha. Essa fase é assim, você tenta fazer uma negociação com Deus, que ele vai mudar as técnicas, mudar toda a estratégia da teoria da resposta ao item, e com os seus 130 acertos vai ser igual a alguém com 150. E não vai. Nesse próximo Enem a gente não tem expectativa de queda de acertos, como aconteceu em 2022. Esse ano pode cair alguma coisa? Pode. 3 acertos, no máximo 5. Ou pode se manter, igual foi o ano passado. Tá certo? Então, depois que você passa pela raiva, você começa esse momento da barganha, onde você começa a pensar num monte de si. E se eu não tivesse mudado na última hora aquele gabarito? E se eu não tivesse passado tanto tempo tentando responder aquela questão, gastei tempo demais, não administrei meu tempo? E se eu tivesse estudado melhor? E se eu tivesse dormido direito? E se eu tivesse me alimentado bem? E se eu tivesse buscado ajuda, o direcionamento de alguém que entende de Enem, que aprova muito o aluno, no processo de mentoria? E se não faz isso com você? Sai desse momento. Deixa os ICs para lá. Olha para o que você vai fazer. Não e se as condições do passado. Não. Olha para as atitudes do futuro. Porque geralmente depois desses ICs, quando você pensa num monte de coisa que não vai ser real, você cai na realidade. A realidade traz uma tristeza profunda. Algumas pessoas têm inclusive processos de depressão e precisam procurar ajuda. Se você está nessa fase, procura psicoterapia, procura o psiquiatra, que são os profissionais da saúde mental. Porque você precisa sarar para você se jogar ao mundo maravilhoso das novas oportunidades. Sim, porque o Enem vai te conduzir ao preenchimento de 58% das vagas de medicina que são públicas no SISU. Tem 42% de vagas. 58% está lá, SISU. 42% está nos outros processos, nos outros vestibulares. Então, cara, 58, 42 não é uma diferença. Eu não estou falando de 90% da vaga é no SISU, 10% das vagas são dos outros processos. Não, eu estou dizendo 58 é SISU, tá? Por dados do último ano. Isso pode variar, sei lá, 50, 55, mas 58. 42% são outras oportunidades. Isso é que está muito perto um do outro. Você precisa se enxergar nesse processo. Sai dessa depressão. Porque é a etapa que muitos tendem a ficar. E começa a se achar burro, sabe? Sou burro, não aprendo. Sim, se você não está estudando do jeito certo,
você não aprende do jeito certo. Agora, a quinta fase é uma fase que você precisa chegar nela com muita pressa. Eu desejo que você, na quarta-feira, na minha aula, já esteja na quinta fase. A aceitação. É exatamente nesse momento da aceitação que você entende o que deu errado. Deu! Passou! Quem vive de passado é museu, não é você? Você não é museu. Você vive de presente. Então tem que estar presente no que você pode fazer para construir o seu futuro. Como você pode estudar? Como você pode melhorar o teu ato de estudar, de estratégia de prova? As tuas outras oportunidades. Como, por exemplo, agora há pouco tempo eu disse, saiu ontem a homologação das inscrições na Universidade Federal do Norte do Tocantins. Então, tem jovens que estão lá, com inscrição homologada, ou vários, não foi homologada por erro, no ato da inscrição o povo comete erro de sistema, e dançou. Mas vai ter gente que não vai passar no SISU, vai estar reprovado no SISU, e a oportunidade vai estar lá, utilizando a nota do Enem, na Federal do Norte do Tocantins, que inclusive vai liberar o resultado dia 7 de janeiro. Então, antes da nota do Enem, do próximo Enem, 2024, né, você já vai saber se está aprovado. Aceitação é um momento muito importante, mas não pode ser um momento de ilusão. Você tem que usar a tristeza para ver o que é que eu errei. Escreva sobre isso. O que é que você acha que fez errado? Escreve sobre isso. Porque você não pode querer um resultado diferente no próximo Enem SISU cometendo os mesmos erros. Novos resultados exigem novas atitudes, novas posturas. E você tem que se abrir ao novo. Tá? Ontem, por exemplo, eu trouxe para a nossa live, não sei se vocês estavam aqui, mas recomendo que vocês assistam essa live, a Maria Vitória Torres, que se fez do terceiro ano para o primeiro ano de cursinho, caiu, foi a nota, porque foi na pilha de que estude enquanto eles dormem, se ferrou. Aí desistiu de medicina, foi para enfermagem, 3 anos depois voltou, e com 6 meses eu coloquei ela aprovada. Não era o lugar que ela queria, era uma federal, mas não era onde queria. Ficamos 1 ano e meio, e ela está estudando, feliz da vida, no lugar que quis, no lugar que escolheu. Depois de ter abandonado o barco por 3 anos. Que ela estudou direcionada. Estudou sabendo o que tinha que estudar. Veja a live da Maria Vitória. Está lá no nosso canal do YouTube, no Sinapse Mentoria. Então, Maria Vitória, no ano seguinte, ela foi fazer tudo que a conduziria a mudanças. E não foi assim, mudança por modismo, tá? Porque tem tanto modismo nesse mundo de direcionamento, de gente que nem entende neurociência, nem entende aprendizagem, nem entende aprovação. E sabe quem está falando isso? Eu, que tenho mais de 3.500 alunos aprovados em medicina, mais de 30 anos, estudando educação, tá? Desde que quando o Enem chegou, eu já era dona de cursinho. Já tinha experiência em vestibulares. Então, eu sei onde o sapato aperta. Onde você pode ir ou você não pode ir. E tem muita gente que está te mandando ir para caminhos errados. Eu acolho no meu programa Medicina do IX jovens que vêm de outros lugares, que eles eram orientados a fazer um monte de coisa errada. Coisas erradas que, inclusive, eles achavam que eram certas. Sim, mas eram erradas para ir. É preciso ter jornada personalizada. O que deu certo para A, tipo um estudante, foi lá, estudou, passou em medicina. Como ele estudou e o que deu certo para ele, necessariamente não vai dar certo para você. Cérebros são diferentes. Canais sensoriais de aprendizagem são diferentes. Hoje, por exemplo, eu fechei 16 diagnósticos de alunos que entraram numa turma relâmpago que eu fiz, com um dia de matrícula só. Nem anunciei. E desses 16 diagnósticos, eu tive 2 grupos de similaridade, mas ao todo eu tive 7 combinações diferentes de jeito de aprender, entre 16 pessoas. Só para você ter uma ideia de que muitas vezes recomendações enlatadas, que parece que funciona para todo mundo, tipo, funcionou para mim, aí eu passei em medicina. Não funciona para todos. Esse é um dos grandes erros de quem se diz mentor. Tá? Mas olha, nesse momento de luto pós-Enem, é muito importante você refletir que você pode fazer algo. Sim, você pode. Tá? Mas não dá para voltar o tempo. Tempo não se volta. Ninguém tem esse poder.
mas você pode mudar o caminho que você vai seguir daqui para frente. E eu quero muito que, se você tá triste, se você tá na barganha, em qual etapa você tá do luto, que ainda não é a aceitação, eu quero que você se acolha. Eu te acolho e eu te abraço. E se você tá chateado, eu quero que você depois chame agora a sua família para assistir esse momento, ou depois vai lá no canal do YouTube, senta do lado dos teus pais e assiste com eles. Porque eu quero te acolher. Eu quero dizer que você, mesmo que você tenha se ferrado, eu quero dizer que você deu o seu melhor. Sabe por quê? Porque você não é especialista em aprovação. Você é um jovem que está estudando 692 conteúdos para passar no Enem. Então eu quero que você se acolha, porque você, mesmo não tendo atingido tudo que você queria, você deu o seu melhor. Que ainda não é o seu potencial melhor, mas foi o seu melhor naquele momento. Neste momento que durou até o último Enem. Então eu te acolho. E eu estendo a mão para te ajudar. Porque eu sei como ajudar. Ah, sim. Os anos de estudo, né, me permitiram isso. E ajudar as pessoas mais diferentes possíveis. Eu tenho alunos que passaram muitos anos sem estudar. O meu aluno Daniel, cara, meu aluno Daniel foi massa. Daniel passou 4 anos sem triscar em livro. Tava sendo jogador de futebol. Mas aí não rolou ser jogador de futebol. Ele queria jogar bola só, mas não rolou lá no mundo de futebol profissional. Aí ele decidiu que ia para o outro sonho dele, que era ser médico. Eu trabalhei com Daniel de abril a novembro. Entreguei ele aprovado. E no meio da semana de Daniel, na quarta-feira, ele é louco por futebol, né? Na quarta-feira tem futebol no Brasil. Quarta-feira à noite era folga dele. Folga para ele poder assistir o jogo dele. Comer a pipoca, até tomar 2 cervejas eu autorizava. Né? Ele já tinha bastante idade, ele não estava com 18 anos. E Daniel passou 6 meses depois, numa federal, onde ele queria. Ah, em 6º lugar. E ele passaria em várias outras federais. Ele escolheu o lugar de passar. Estudo direcionado. E ele tinha passado, não esqueça, 4 anos sem tocar numa folha de papel. Sem responder uma questão de Enem. E de abril a novembro, sabendo o que tinha que estudar, como estudar, com o que eu chamo de meus 4 pilares, cuidando da saúde física e emocional, da cognição, técnicas poderosas e muito direcionamento, ele já está no 2º ano de faculdade, feliz da vida, tá? Super feliz da vida. Então, eu quero acolher você nessa dor, tá certo? Mas te dizer que tem muito porque sorrir ainda. Dia 27, na minha aula, você vai descobrir por que sorrir. Por que você ainda tem muito que sorrir? E não ficar nesse luto maluco de me ferrei no Enem e tô ferrado para sempre. Não, de jeito nenhum. Oxi, aqui no sertão a gente diz, oxi, oxi, oxente. Então, acorda, tá? Acorda. Porque nesse período, tem muita gente que pensa em desistir de medicina. Maria Vitória viveu isso. E ela desistiu. Foi lá para enfermagem, 3 anos depois voltou. E ela teve muita coragem em voltar. Muita gente não volta. Não abandona o curso. Aí se forma e fica triste. Tem uma frase agora. Estou com 40 anos. Faz 3 anos que faço o Enem. E a cada ano que passa, parece que vai mudar. Nesse ano, eu não consegui nem fechar o primeiro dia de prova. Eu só quero te dizer que está faltando técnica na tua vida. Direcionamento. A minha aluna Carla, que também era enfermeira, com técnica e direcionamento, 1 ano depois entrou na faculdade. E eu tenho muitos outros, tá? Muitos outros. E você está muito jovem. Se você entrar na universidade com 41, tu vai se formar com 47. Tá muito jovem. Vai ser uma médica muito feliz. Vai ser uma médica com muita maturidade emocional para o exercício da medicina. Que é cuidar de pessoas. Tá? Essa coisa de só fazer Enem, sem direcionamento, leva a processos que às vezes são até mais frustrantes. Essa coisa de tentar e não conseguir. Não conseguir porque está tentando o caminho do ato de aprender e do ato de acertar questões em prova. Ele é muito complexo.
e ele é personalizado. Tá certo? Mas eu só te estimulo a não desistir. Aproveita, trabalha no CTI, a técnica de enfermagem. Que coisa massa. Eu tenho uma aluna técnica de enfermagem que agora vai passar em medicina. E eu quero inspirar você com a história dessa aluna. Quando for em janeiro eu vou poder publicar. Mas ela é técnica de enfermagem. Ela entrou agora esse ano na mentoria, mas ela tentou por 10 anos. E só agora, depois de entrar na mentoria, a família dela entendeu como é a jornada de aprovação. E hoje apoia ela. Antes ela nadava contra a correnteza. Porque uma das coisas que eu faço no meu programa é educar a família também. Eu trabalho com os meus alunos, mas eu faço uma educação de família. E assim, alguém diz assim, Meriane, mas como você educa a família? Eu sou mãe de médica. Eu sei o que é ser pai e mãe, que eu era mãe, tá? De estudante de medicina. A minha filha mais velha é médica. E passou aos 17 anos direto da terceira série do ensino médio. Porque eu direcionei ela no ensino médio. Tá? A Nicole está perguntando como é que eu faço o diagnóstico. Eu faço. Eu tenho um processo de diagnóstico. Tá? Não é olhando pra cara, não. Tá? A gente tem questionários onde vocês respondem coisas e eu faço o diagnóstico. Hoje, por exemplo, eu liberei 16 diagnósticos. Tá? E cada aluno que recebe os diagnósticos diz, a senhora me descreveu. E é fato. A Flávia está dizendo, sou mãe de uma vestibulanda que está tentando entrar para medicina. Tanto tempo estudando, eu aqui dando força para ela e sempre dizendo para ela, demore o tempo que demorar, não desista do seu sonho. E eu acho que é isso mesmo, tá, Flávia? Mas, às vezes, essa demora vai machucando muito e não precisa demorar. No programa Medicina 2X, eu acelero muito esse tempo. Dependendo de como eu recebo o aluno. Por que eu digo dependendo de como eu recebo? Por exemplo, o meu aluno Denis, ele me chegou em 22, tá? Não é nem de 20, na turma de maio de 22. E ele me chegou com 500 pontos. É lógico que eu tenho que olhar para aquele aluno, para a família daquele aluno, e dizer, eu vou fazer o meu melhor de direcionadora. E você vai dar o seu melhor. Mas sair de 500 para 750 num ano, eu ainda não tinha esse caso. E não tem. Pode ser que eu tenha no próximo Enem. Mas em 2 anos, eu te coloco lá. Denis terminou o primeiro ano de faculdade agora. Porque ele passou o ano passado. A minha aluna Luísa Marina, eu recebi ela em agosto de 2023, com 660. Ajustei o que precisava ser ajustado. E eu devolvi ela para a família. Tem até depoimento do pai dela aqui no nosso feed, o Daniel, o pai da Luísa Marina. Com 796. Ela cresceu 136 pontos em 3 meses. E ela está numa federal onde escolheu. Poderia passar em várias federais. Então, parabéns por ser essa mãe que está lá dizendo que demore o tempo que demorar, você vai estar no apoio. Mas eu acabo com esse mito de dizer que para passar em medicina tem que demorar muito tempo. Não! A Luísa, o Daniel e tantos... Eu poderia falar aqui de 50 nomes de gente que chegou e foi embora com um ano de mentoria. Ou, no máximo, ficou 2 anos, porque chegou com 500 de média. É muito baixo. Para que eu deixe beirando 800, eu preciso de tempo. Porque mentoria não é magia. Eu não sou bruxa. Eu até adivinho as questões do Enem, como diz o pessoal. Tá bom? E não desista. Apoie o seu filho. Para quem é mãe que está aqui me ouvindo, apoie seu filho. Você que é vestibulando, não desista. Porque será que vale a pena desistir? Será que mudar de profissão vai te fazer feliz? Ser médico é seu propósito de vida? Você se vê fazendo algo o resto de sua vida? Então você só pode mudar se você se vê noutra profissão. Sabe, é mais fácil ou menos doloroso abrir mão do sonho do que buscar direcionamento para a sua jornada de preparação. Porque muitas vezes é exatamente isso que está te faltando. Direcionamento. E aí você fica em looping, rodando em círculos. Tá? Eu sei que tá difícil você enxergar agora que tem soluções para você ter se ferrado no Enem ou achar que já, tá lá no limiar do ponto de corte e ser cortado. Mas calma.
você ainda tem muitas oportunidades. Volto a dizer, de todos os candidatos que se inscreveram para medicina no último SISU, só 2% foi aprovado. Tem muitos outros caminhos que você pode seguir. Vários tipos de processo seletivo. Na live de segunda-feira, de terça, perdão, tá? Eu falei 8 maneiras de usar a nota do Enem. SISU é só uma delas. Fora várias outras coisas, tá? Tem muito mais coisa. Essas lives estão lá no nosso canal do YouTube. Mas é preciso, sabe, ser estratégico. Lembrando que agora não é o momento de estudar 24 horas por dia, porque você está se sentindo culpado, achando que essa é a forma de compensar o seu desempenho ruim no Enem. Tem que ter equilíbrio. O seu cérebro não funciona por 24 horas, tá? Por isso, é extremamente importante que agora você faça uma autorreflexão. Você verifique que ajustes você está precisando ter na sua rotina de estudos. Tá? Os meus mentorados, que não foram tão bem, eles já estão vivendo um projeto chamado superação. E eu estou fazendo ele largar 30% na frente de quem só vai começar lá no SISU quando sair o resultado. Eles têm 30% de vantagem. E isso vai fazer uma diferença muito grande no próximo Enem deles. Assim que você puder sair desse luto, que você recuperar seu ânimo, espero que você viva isso. E quarta-feira, você já esteja me ouvindo mostrar os teus caminhos. É preciso você pensar num novo ciclo. E esse novo ciclo não tem que ter rotina pesada de estudo, não tem que ter matéria acumulada, não tem que ter cansaço extremo. Você tem que ter vida, você tem que ter lazer semanal, dormir bem, ter tempo para namorar, quem tem namorado, ter tempo para conversar com os amigos, cuidar da saúde física e emocional para neurônios funcionarem bem, com as técnicas adequadas, com o direcionamento adequado, você é aprovado em pouquíssimo tempo. Às vezes, você já vai para o próximo Enem aprovado. Esse ano, eu tive mais ou menos uns 12 mentorados que entre setembro e novembro foram aprovados. Foram para o Enem aprovados. Foram curtir o Enem. E para que a gente aprofunde isso, estou te convidando para a minha aula, tá? Que eu vou dar nesta quarta-feira, de 16 às 19. Tá certo? Porque eu não posso me lá falar de coisas muito sérias em 20 minutos ou 30. Reserve esse tempo. Será um tempo de mudança na tua vida. E se você quer ser médico, quer ser médica, essas 3 horas vão mudar a sua visão das estratégias pós-Enem e dos caminhos que você pode seguir. Eu te espero nessa aula. Se você ainda não está inscrito, você pode se inscrever. Basta colocar aqui a palavra jogo, tá? Se você colocar a palavra jogo, você se inscreve. E eu quero, além de convidar para a aula, né? Nossa aula que vai ter lá na quarta-feira, dia 27, às 16 horas. Eu quero te convidar para a live de segunda. Amanhã eu não faço live, tá? E por quê? Porque domingo é dia de descanso. Eu que ensino tanto descanso e saúde emocional, eu pratico isso. Eu não só ensino, eu pratico. Daqui a pouco, quando eu sair da live, eu vou para um salão me arrumar, porque logo mais às 22 horas, eu vou estar no show de Paula Toller. Sim, da minha geração, amava o Kid Abelha. Então a Paula Toller está aqui em Petrolina e lá vou eu curtir esse pop rock. E amanhã é domingo. Mas eu quero te convidar para segunda-feira também, né? Antes da aula de quarta. Quero te convidar para uma live que eu vou trazer Maria Clara Araújo. Ela se ferrou no Enem de 2023. Se lascou. 3 semanas depois, eu fiz que o luto dela fosse breve. O luto dela demorou 3 dias. 3 semanas depois, ela tirou o primeiro lugar geral em medicina da UESB, que é uma universidade do Sudoeste Baiano estadual. Está estudando medicina de graça. Felicíssima. Se ela ficasse essas 3 semanas de luto, ela não tinha passado na UESB. Então o luto existe, mas você não pode ficar nele. Tá? Não pode ficar nele. Tá certo, gente? Então, se vocês quiserem participar da minha aula, coloca aqui na parte dos comentários. É só escrever a palavra jogo. Aí você entra no processo de inscrição. Ou em qualquer post que tá no nosso feed, você bota jogo e você entra no nosso processo de inscrição. Agora garante tua inscrição, reserva teu tempo na agenda, que vai ser muito massa.
eu te prometo que vai ser uma mudança radical na tua visão sobre a jornada de preparação e aprovação em medicina. Fico por aqui porque eu vou agora para o salão entrar no meu looping de descanso, tá? Para ir pro show da Paula Toller. Mas se alguém quiser ainda perguntar alguma coisa sobre luto do Enem, que é o que eu estou abordando aqui, pode perguntar. Se quiser perguntar qualquer outra coisa de Enem, pode perguntar. Eu queria saber qual é a cidade de onde vocês estão. Eu estou aqui em Petrolina, Pernambuco. Sertão de Pernambuco. Hoje tá quente. Diz até que vai ter um ciclone. Tem aí previsão de ter um ciclone aí. E que segunda-feira vai ter uma chuva tão maluca. Espero que não seja na hora do show. Eu também sou de açúcar. Eita, Macapá, Amapá, que massa. Lá na ponta do país. Que massa. Pois maravilhosinha de laço. Acho que você tem empresa de laços também, além de ser técnica de enfermagem, a mulher batalhadora. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Que massa, Flávia. Tá? Vou ficar torcendo aqui pra tua filha. Mas lembra do que eu disse. Não é preciso demorar muito tempo, tá? Para passar em medicina. A Nicole está lá em Salvador. Eu tenho mentorados aí de Salvador, Nicole. Tá? Tenho mentorados que já são de Salvador. A gente tá bem pertinho. Na verdade, eu vou para Salvador em janeiro. Já reservei uns dias para Salvador com as amigas minhas de infância. Tá? Vai ser muito massa. Adoro Salvador. Eu digo que Bahia é... Eu moro vizinha à Bahia, né? Aqui Petrolina. É a cidade vizinha de Juazeiro. No meio, unindo as duas cidades e não separando, nós temos o Rio São Francisco. Então, eu tenho também uma praia de água doce pra gente se divertir e tá tudo certo, tá bom? Então, que bom, a galera de Salvador, Betinho, galera de Betinho tá aqui em Petrolina, um beijo, amigo, pra você também. Então, ó, gente, um abraço muito grande e na segunda-feira, 19h07, tá? Porque só ontem, hoje, eu precisei fazer live à tarde, até porque eu preciso, né, me arrumar lá pro show, mas segunda e terça, nossa live vai lá pro horário de sempre, que é 19h07, tá? Então, espero encontrar com vocês na segunda. Maria Clara vai contar o segredo das pedras de ter se dado muito mal no Enem 2023 e 3 semanas depois fazer um vestibular e tirar o primeiro lugar. Ela não apenas passou, ela tirou o primeiro lugar geral em medicina.